A mensagem que eu diria, eu usaria o texto bíblico: passa a Macedônia e ajuda-nos. Macedônia é a Europa, né? Então, passa ao lado de cá e nos ajuda. Eu diria aos pastores do Brasil que façam viagens para a Europa, viagens intencionais, viagens missionárias. Venha visitar os missionários que estão na Europa. Se você que está nos ouvindo é um pastor de uma igreja local, não tem um missionário aqui, através do Glauber, você tem várias opções, em vários países que você pode visitar. Pode ser aqui, pode ser outro país, né, através desse canal, desse ministério que Deus tem levantado aqui, o Glauber, na Europa. Você vai até esse rapaz aí que está aí, chamado Glauber, você vai ter, assim, por essa Europa, contatos por toda parte. E gente séria, gente séria. Eu, até no início, eu fiquei assim: quem é o Glauber? Quem é esse rapaz? Porque a gente tem tido experiências ruins, né? Como eu creio que a maioria das pessoas. Mas eu tenho visto na caminhada com ele a seriedade do coração dele, a excelência no reino que está no coração dele. Então, eu diria aos pastores no Brasil: você que está seguindo esse canal, organiza uma viagem para cá. Venha ver como é a realidade de perto. Venha caminhar com um missionário aqui na Europa, em qualquer um desses países. Ore a Deus, Deus vai guiar o seu coração. E venha com essa intenção. Talvez traga uma equipe da sua igreja, talvez outros pastores, e venha ver a realidade da igreja, venha ver onde os irmãos se reúnem, venha ver os desafios aqui. Então, essa palavra que eu daria para a igreja brasileira. Né? E entenda uma coisa que eu sempre falo em missões: você não faz missão aonde é mais barato, você faz missão aonde Deus te manda ir. Eu conheço alguns países da África, a África continua tendo necessidade, mas se a gente pegar só Nigéria e só Gana, dois países que têm grandes desafios contra o cristianismo, mas o número de cristãos nesses dois países é assustador. Igrejas gigantes, templos enormes que existem, não só lá. A África do Sul, outros países. A gente vai vendo assim o cristianismo na África, teólogos africanos, seminários africanos. O problema da África é o que nós conhecemos: a má administração do governo, de corrupção e tudo, que deixa a maioria na miséria. Mas o evangelho está chegando. Tem lugares que ainda precisa, com certeza, e eu falo isso com conhecimento de causa. Mas, às vezes, a visão do pastor brasileiro, da igreja brasileira, é África. Chegou um missionário da Europa, chegou um missionário da África, eu quero tocar no missionário africano, que trabalha lá, porque... E em nenhum momento eu desvalorizo missão na África, porque eu faço missão na África. Eu tenho experiências assim extraordinárias. Nós temos nossa igreja lá, nossos irmãos lá. Eu amo esse continente. Mas colocando Europa, mas eu sustento 10 missionários na América do Sul, ou 10 missionários na África, no valor de um na Europa. Então você está contabilizando. Não se faz assim missão. Você precisa entender onde Deus, o Senhor, quer se mover. E entenda uma coisa, pastor do Brasil, igreja brasileira: o mundo está centralizando a Europa como ponto de partida. As maiores religiões do mundo, elas entenderam que a Europa é a plataforma. Então nós temos aí islamismo, hinduísmo, religiões fortes e outros grupos, seja filosóficos ou de linhas políticas, o que seja, eles entendem que a Europa é um ponto muito importante. Conquistou a Europa, você conquista o mundo. Porque o mundo olha para a Europa. Bom, Estados Unidos também, né, na América Latina, Estados Unidos, Europa. E essa é a plataforma. E os desafios aqui são assustadores. Cada vez mais eu vejo a Europa precisando de missionários. Os desafios são grandes. Financeiramente é um desafio enorme, com vistos, com questões culturais, você entender a mentalidade, etc. Em resumo, etc., né, no geral. Mas eu acredito que a Europa precisa da Igreja do Brasil. Ela precisa de que pastores, de que irmãos venham para cá. Quer fazer o seu turismo? Faça porque vale a pena, é bonito. Não vamos ser assim: eu vou na Europa só com a intenção missionária. Não, teu sonho era conhecer a Torre de Paris. Meu irmão, vai conhecer a Torre de Paris. Eu quero ir lá na Torre de Pisa. Vai lá vai onde você quiser, mas venha com esse coração para você entender o mundo espiritual desse país.
Para que vocês tenham uma ideia, Glauber, nós temos 17, um pouco mais de 17 milhões de habitantes na Holanda. Mais de 1 milhão está em profunda depressão. Depressão, mais de 1 milhão. Ah, mas o Brasil também é um dos países da América Latina, do mundo, com mais índice de depressão. Verdade, eu li algo sobre isso. Mas eu estou falando de Europa. O peso espiritual. Eu tenho trabalhado na Ásia. Eu tenho trabalhado no meio de tanta sujeira, tanto espiritual como visual. Mas eu não sinto o mundo espiritual tão forte lá quanto aqui. Quando eu estou chegando no aeroporto de Amsterdã de volta, parece que tem assim, principados e potestades, uma coisa assim do inferno já me oprimindo. Então a gente tem que lutar diariamente aqui contra uma força espiritual muito grande, porque isso aqui é uma área muito importante a nível de mundo, a nível de cumprimento de profecias, a nível de atualidade, a nível de desfecho dos governos, de tudo que está acontecendo no nosso planeta. Então, a igreja não pode estar à parte de não olhar aqui para esse continente como um alvo de alcance. A Europa é hoje um tremendo campo missionário. Tá? Então, essa é a minha palavra que eu dou para a igreja do Brasil. Venha para cá, venha ver com teu coração as necessidades e depois volte, envie, trabalhe. E eu tenho certeza que essa é a visão de Deus para nós. Não negligencie os outros continentes, mas nós estamos falando de Europa. Então, coloca isso no seu coração. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Essa é a minha palavra para os pastores e a Igreja do Brasil.